Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né, na nossa reunião de número 7, e tenhamos todos uma boa quarta-feira, uma boa, né, reunião. Iniciamos hoje a reunião de número 7, que é a recomposição da aprendizagem, com foco na frente de formas de comunicação. Esse é nosso foco hoje, né, vamos focar nesta frente hoje. Então, lembrando aqui, né, na instrução 001 de 2025, no item 18.3, que nós temos direito aí à formação em serviço, né, dentro do horário de trabalho, o horário reservado, né, de 1h40. Então, quem faz a formação dentro do horário de trabalho pode fazer valer aí essa instrução, né, para que consiga fazer uma formação aí de qualidade, que consiga focar aí nas atividades, que consiga focar aí nas reuniões, nas pautas que a gente desenvolve durante essa 1h40. Então, pode fazer valer, né, a aplicabilidade dessa instrução que tem por direito, né, os formadores quando você realiza dentro do seu horário de trabalho. Com relação, né, ao que consta no manual do cursista, né? É sempre bom lembrar, quando vocês logam, sempre observem se vocês estão com a @escola de vocês conectados e tem o tempo mínimo, né, de 75% de câmera aberta para computar a presença. Então, sempre observem isso. Sempre que tiver algum problema com relação a isso, né, que às vezes é com relação ao equipamento ou com relação à internet, sempre reportem aqui no chat, porque as reuniões, né, elas ficam gravadas e toda a nossa interatividade, ela também fica registrada e eu recebo o relatório, né, de todas as nossas conversas, todos os nossos registros, ficam também computados, ficam registrados, então sempre reportem, né, quando tiver algum problema, sempre coloquem aqui no chat também, porque fica registrado, né, e aí fica justificado quando vocês têm alguma situação. A gente sabe que não é toda reunião, né, que vai acontecer alguma situação, mas quando acontecer, né, alguma situação com relação a isso, né, equipamento, internet, vocês sempre coloquem, né, reportem no chat para que vocês tenham, né, a justificativa, tá? Então, tranquilo, vocês têm ali, né, coloquem sempre no chat. O nosso objetivo, gente, da reunião de hoje é organizar a pauta de assessoramento da hora atividade com foco nas formas de comunicação. Na reunião anterior, nós organizamos a pauta de assessoramento da hora atividade com foco na participação e interação dos estudantes. E hoje será nas formas de comunicação. Na nossa agenda de hoje, nós teremos aqui o momento do acolhimento, 5 minutos. Na nossa experiência para início de conversa, 10 minutos. O momento do fundamentando a prática, 20 minutos. O momento do em ação e compartilhamento, 40 minutos. O momento final da reunião, que eu queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms, a síntese e os momentos finais, né, o fechamento da reunião, 5 minutos. E para o início do nosso acolhimento, nós teremos a análise dessa metáfora. Então, nós temos, né, como objetivo desse encontro, compreender, né, por meio dessa metáfora, a travessia, né, dessa ponte, que é assim também com o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. E nós sabemos, né, que todo professor espera que o que ensina aos seus alunos na sala de aula seja útil. E, consequentemente, né, se o professor sabe que o objetivo que se pretende atingir é que se o estudante precisa
o quê? Chegar ao outro lado, né? Fazer essa travessia. Então, traçam-se os objetivos e o professor almeja atingir esses objetivos. E aqui, né, nós temos, com relação a essa travessia, a questão, né, da comunicação, né? A comunicação, a orientação, ela é essencial dentro desse processo, né? Por meio de comandos claros e assertivos, guiando e trilhando esse caminho. E aqui nós abrimos, né, essa discussão, como que o professor deve orientar o estudante nessa jornada para garantir que ele chegue do outro lado com sucesso. Quando a gente analisa essa metáfora, né, fazendo uma comparação, né, com o processo ensino-aprendizado. Quem que poderia iniciar a discussão? Quem que poderia iniciar aqui o comentário a respeito dessa metáfora? Quem que gostaria de comentar? Já que nós estamos com foco, né, na frente formas de comunicação. O que que isso tem a ver com a frente formas de comunicação? O que que vocês acham? Oi, Marlene, pode falar. Bom dia a todos. Bom Prof, dia. então, sou da turma, né, como eu coloquei ali no chat. Isso eu vi. Tá bom? Obrigada. Então, então eu acho assim, acredito que todo aluno, ele tem que ter, o professor tem que ter clareza em passar os conteúdos, os objetivos que ele tem que trabalhar desse conteúdo, dessa aula, e para que ele se sinta seguro na aprendizagem e veja que o professor realmente está guiando ele para o conhecimento. Porque se o professor não é claro, não tem uma clareza na comunicação, o aluno fica perdido e aí talvez fica a defasagem de aprendizagem fica ainda maior. Legal. Obrigada. Obrigada, Marlene. Ali, né, exatamente, a gente vê ali essa questão, né, dos comandos, né? A Evelyn também colocou ali, né, no chat a contribuição. O professor deve falar de forma clara, ter uma postura acolhedora. Então, fica claro nessa questão da comunicação assertiva, para que o estudante ele consiga ter essa condução mais adequada com relação ao processo ensino-aprendizado, né? Porque o estudante ele vai se ancorar dentro dessa mediação do professor, porque o professor ele conhece o caminho para chegar do outro lado da ponte, né? Quando a gente analisa essa metáfora. O professor, ele né, traça os objetivos, né? E o aluno, ele não tem essa noção, por isso ele está com a venda ali nos olhos. E o aluno, ele vai se ancorar dentro dessa mediação. Então, aí cabe, né, justamente, né, da questão da comunicação mesmo assertiva, clara, os comandos claros, em saber orientar o estudante nesse percurso para que ele atinja os objetivos e tenha o sucesso, né, dentro da chegada, né, no caso da análise da metáfora, do outro lado da ponte, e para que ele atinja, né, alcance os objetivos do processo ensino-aprendizagem. É legal, gente. Aqui eu vou convidar um colega do nosso grupo para fazer a leitura deste slide. Quem que poderia iniciar aqui a leitura desse slide? Oi, Marcelo, pode falar. Nossa experiência. Ensinar requer conhecimentos, habilidades e atitudes. Uma grande habilidade que o educador necessita é de se comunicar efetivamente e só o diálogo comunica. Freire, 1967. Desse modo, conhecimento e comunicação estão diretamente relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Por isso,
além do conteúdo, é preciso considerar os fatores que permeiam uma boa comunicação. Entendemos que ensinar é comunicar conhecimento. Então, como comunicar? Obrigada, Marcela. Então, abrindo, né, essa questão dentro da nossa experiência, né, o objetivo é compreender até esse momento, né, da nossa jornada, a gente discutiu aspectos cruciais sobre o processo de ensino. Então, nós discutimos o planejamento, metodologias, estratégias e recursos educacionais, discutimos a gestão do tempo, diferentes tempos dentro de uma aula, discutimos a participação e interação dos estudantes, discutimos, né, a valorização dos conhecimentos prévios e a importância do engajamento para a aprendizagem. Agora, se a gente for parar para pensar, todos esses elementos, né, eles serão organizados em vão se a comunicação na aula não for clara e assertiva. A mensagem, ela deve chegar de forma eficaz aos estudantes para auxiliá-los a realizar a travessia para a aprendizagem, né? No entanto, a comunicação, ela é também desafiadora. Ela é um desafio, né? Muitas vezes a gente pensa, né? Até a gente se faz uma avaliação, um feedback, né? De como foi a nossa forma de comunicar, de transmitir aquela mensagem, né? E muitas vezes não foi tão clara como a gente pensou que fosse, né? Então, ela é um desafio também para nós, né? E essa comunicação, ela ocorre em todos os espaços, né? Dentro das questões das interações sociais e dentro de sala de aula, principalmente. E o modelo comunicativo adotado pelo educador faz parte da sua praxis educativa e, consequentemente, interfere na aprendizagem dos estudantes. E aqui, né, tem uma questão, né, para a gente discutir. Quais os desafios que vocês observam na condução das aulas em sua escola em relação às formas de comunicação? O que vocês observaram, né, em relação às formas de comunicação na escola de vocês? Vocês já observaram algo que, de repente, precisava ser melhor direcionado, melhor adaptado em relação a formas de comunicação dentro, né, do que vocês observaram dentro, né, da realidade de vocês? Quem que gostaria de falar aqui alguma coisa sobre essa questão dentro da experiência de vocês? O que vocês têm observado em relação às formas de comunicação dentro da realidade de vocês? Ela tem sido eficaz? Tem fluído? O que vocês acham? Tem funcionado bem? Oi, Michele, pode falar. Prof, eu vejo que a forma da comunicação, eu acho que é muito o jeito da gente falar. A gente entende e as capacitações hoje batem muito em cima do clima escolar, né? Que é a forma de você abordar o professor, abordar o aluno, abordar a família. A gente entende isso, eu acho que a maioria de nós já procura ter um cuidado muito além quando vai se pronunciar em algo, né? Em alguma situação. Porém, eu vejo que há uma distorção também muito grande por parte da sociedade. A gente está tendo todo um cuidado para não ofender, para não falar de forma agressiva, para que isso não se volte contra a instituição ou contra o educador. Porém, a gente está também sendo permissivo em muitas situações, porque a gente se omite. Com todo esse cuidado na forma de falar, com todo esse cuidado na forma de agir, muitas vezes a gente não se posiciona. Isso também não é bom. A partir do momento que eu tenho receio em falar e me posicionar, eu sou permissiva. E eu não considero correto. E eu vejo isso não só com a gente, mas com as famílias, com os filhos. Os pais estão sendo permissivos.
porque, eu não posso bater, porque eu não posso castigar, porque eu vou traumatizar, porque eu não vou poder dizer não, porque eu vou dar um jeito de fazer aquilo que meu filho quer. Então, automaticamente, o pai é permissivo em casa, tem todo esse cuidado com o filho, mas o filho não tem esse cuidado com o pai, porque realmente ele não tem maturidade para isso. Então, eu acho que houve também nessa questão dessa comunicação assertiva uma inversão de valores. Então, quem não devia mandar está mandando, que são crianças, adolescentes, jovens, mandando numa sociedade onde eles não têm nem conhecimento necessário para isso. E nós, adultos, na nossa comunicação assertiva, no medo, muitas vezes, desse julgamento, dessa postura, estamos sendo permissivos também. É interessante, né? Porque existe todo um cuidado, né, para você conduzir, né, uma reunião, uma conversa, e aí existem algumas situações em que ocorrem distorções de fatos, né? Então é algo interessante de se analisar com relação a essa comunicação. E muitas vezes o interlocutor, né, que está com você, ele até compreende, faz os recortes, né, e acaba levando isso contra, né? E mesmo você tendo toda, né, o cuidado na condução com relação, né, ao que você está abordando, né, numa reunião, né, que você vai realizar ali com pais, com os estudantes, né, no contexto pedagógico, quando a gente está ali tratando, né, de algumas situações, então é algo, assim, bem delicado e bem desafiador mesmo, que a gente tem tratado, né. Tanto, né, prof, que na verdade a gente nota isso também no meio político, não só educacional, estamos falando de educação, mas temos um meio político onde a gente está inserido numa sociedade, e a gente nota que essa questão da distorção vai do caráter. Na verdade, toda fala, se quiser ser utilizada contra você, ela pode ser utilizada. Depende de como ela é aplicada e de como ela é recortada, como a senhora falou antes. Então, eu vejo assim, acima da fala, acima do posicionamento nosso enquanto comunicação assertiva, eu acho que entra muito a questão de caráter e valores, né? E a nossa sociedade está tão carente disso, né? É a questão da formação, né, das pessoas, formação, né, o pilar, né, a base, e isso está bem fragmentado mesmo. Então, é algo muito desafiador essa questão da comunicação, é um assunto, assim, algo bem delicado dentro desse processo, dentro desse contexto, né, é o que mais é desafiador para nós, né, dentro das circunstâncias que nós estamos presenciando. Bem interessante. E aqui, gente, dentro da questão, né, da comunicação, nós temos essa relação, né, que é fazer chegar a mensagem, né? O que seria uma forma de comunicação assertiva e eficaz durante as aulas. Então, eu vou colocar aqui para vocês o link, né, do documento da rubrica, para a gente fazer ali a análise da frente que nós estamos analisando hoje, né, que são as formas de comunicação. O principal critério, né, dentro dessa frente é a organização didática e planejamento, né? Então, o professor ali trabalha, né, com essa organização e planejamento, porque se ele já faz todo um planejamento, tem toda uma organização didática, e muitas vezes a forma de comunicação aqui ela não é 100%, imagine se não ocorre aqui um planejamento, né, uma organização das aulas, imagine o que acontece com a forma de comunicação aqui com relação a essa transposição didática dos conteúdos, né? E aqui, quando nós estamos falando das rubricas, né, na análise do contexto, das rubricas mais completas, né,
do nível excelente, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, o professor dá comandos claros aos estudantes em cada momento da aula, orientando-os sobre a gestão do tempo, certificando-se de que compreenderam, realiza a retomada final dos assuntos discutidos. Aí temos as rubricas medianas e a rubrica insuficiente, para a gente fazer uma comparação. Os comandos são confusos ou ausentes. Os estudantes frequentemente não sabem o que fazer e apresentam muitas dúvidas no decorrer da aula. Não há retomada final dos assuntos discutidos. Então, aqui, né, de acordo com a leitura, né, do que está sendo observado dentro dessa frente, lógico, né, que aqui, né, de acordo com a realidade de vocês, o que vocês estão observando, essas rubricas, elas podem ser adaptadas, customizadas, mas é um documento, né, para vocês terem um norte, né, a partindo aqui de alguns princípios, algumas leituras, né, do que podem ser analisados durante a aula dentro dessa frente, dentro dessa análise. E quando a gente vai, né, falar da fundamentação, né, da nossa prática, ao compreendermos, né, a importância do cuidado que devemos ter, né, com as formas de comunicação que utilizamos, né, durante a aula e de todo o nosso processo, estamos tendo zelo por todo o processo de ensino e aprendizagem desenvolvido na escola. E aí, né, de nada adianta termos um planejamento, né, selecionarmos as melhores metodologias, apresentarmos uma variedade de recursos educacionais, sendo eles digitais ou não, né, você pode utilizar ali algumas técnicas, né, diferenciadas, se no momento da transposição didática, de fato, a comunicação ela também não for assertiva. E a rubrica de observação da recomposição nos dá alguns indicativos de como a comunicação na aula ela pode ser desenvolvida pelo professor. E aqui tem alguns pontos, né, que são o que? Os comandos claros, né, que são, né, ali em pontos cruciais ali, né, do que ele quer durante a aula, a checagem da aprendizagem, né, durante a aula, e retomada, que são avaliações rápidas. E essa comunicação, ela é essencial para a aprendizagem, porque ela permite a troca de informações, a construção de significados. E essa colaboração entre alunos e professores é a promoção de um ambiente de aprendizado mais engajador e eficaz. Né? A comunicação eficaz facilita a compreensão dos conteúdos, resolução de dúvidas e o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas. E com relação à comunicação e à aprendizagem, né, quando a gente fala aqui da questão dos comandos claros, é importante destacar, né, a comunicação e a aprendizagem com a questão dos comandos claros durante a transposição didática. Os comandos claros, eles não dizem respeito somente à linguagem verbal, não é só a linguagem verbal, mas também a todas as formas de linguagem que serão utilizadas ao longo da aula, sejam elas de caráter verbal, visual, digital, né? E para cada tipo de linguagem que será utilizada na aula, deve-se ter clareza da intencionalidade pedagógica. Por isso, né, o planejamento, antes de tudo, para haver, né, para ter a noção dos objetivos e da intencionalidade pedagógica de cada momento da aula, assim como a clareza dos comandos sobre as formas que serão desenvolvidas de cada momento da aula pelos estudantes. E aí nós temos, né, algumas considerações sobre o contexto da mensagem. Qual é a turma para a qual será lecionada uma determinada aula? A mesma aula eu posso desenvolver para todas as turmas? Essa mensagem, né, da aula, ela vai chegar da mesma forma para todas as turmas ou não? Muitas vezes não, né? Dependendo da turma, eu não posso lecionar a mesma aula para as mesmas turmas, porque tem turmas que têm contextos diferentes, né?
Aí entra a análise de contexto. O objetivo da aprendizagem. Qual o objetivo da aula, né? Qual o descritor que vai ser trabalhado? Qual o processo cognitivo, né? O que pretende se desenvolver durante a aula? O canal da mensagem. Quais tipos de linguagem que serão utilizados durante a aula? É um canal de mensagem apenas visual, é escrito, é verbal, é digital, que são o que? Os encaminhamentos metodológicos. E o vocabulário, o nível de vocabulário exigido para se alcançar o objetivo da aula. Como que eu vou desenvolver para me fazer entender, para que os alunos entendam esse contexto. É uma linguagem mais técnica? É uma linguagem mais formal? Então, aí depende do diagnóstico que você faz da turma para que você consiga realizar ali uma adequação do vocabulário para você poder desenvolver a sua aula. E a instrução direta, né, quando o professor ele dá aos estudantes em cada momento da aula, né? Ela independe da estratégia de ensino ou metodologia aplicada. As instruções diretas, elas devem ser dadas a cada etapa, né? Por exemplo, se o professor apenas chegar e comunicar aos estudantes que na aula irá desenvolver com os estudantes a metodologia rotação por estações, não garante que cada ação será compreendida pelos estudantes. Então, essa instrução direta é você falar, né, a cada etapa da atividade, dar o comando do que vai ser realizado. Então, você vai falar, né, a técnica, por exemplo, que vai ser aplicada para os estudantes naquela aula, mas você tem que abordar o tema, a cada troca você tem que mediar, né, a cada troca da estação você tem que mediar, né, qual atividade, o que o grupo vai desenvolver naquele momento, quantos minutos eles vão ter, né, para desenvolver, né, qual é o trabalho que a equipe vai ter naquela estação. Então, você não precisa, né, dependendo da turma, você não pode dar apenas esse comando. Você tem que dar passo a passo, né, o comando. Então, essa é a instrução direta, de você dar passo a passo instruções dadas a cada etapa do processo, né? Você não vai chegar e dar um comunicado geral e acabou, eles vão fazer. Você vai dar essa instrução a cada etapa do processo. E essa instrução direta, ela pressupõe a interatividade direta, né, entre os professores e alunos a todo tempo no decorrer da aula. E tem como subsídios alguns pontos importantes, que é a construção progressiva do conhecimento, que é dividir o processo da aprendizagem em pequenos passos, né, para que eles vão construindo e se torne, né, construam, né, o objetivo desse processo da aula. Métodos mnemônicos, que são técnicas ou estratégias utilizadas para auxiliar na memória, facilitando a codificação, armazenamento e recuperação das informações. E o método modelar. O método modelar é fornecer o quê? Exemplos explícitos para orientar o raciocínio, que façam a ligação do concreto, né, os exemplos concretos com o abstrato, com o conceitual, com o procedimento. E alguns pilares, eles também são muito importantes na condução das formas de comunicação durante a aula. Então, o primeiro pilar é a questão da credibilidade, né? É quando o estudante, ele conhece o objeto específico da aula, ele tem acesso ao saber, ao objeto específico da aula. Isso gera o quê? Uma credibilidade. O segundo pilar é o emocional, é gerar uma conectividade, né? A curiosidade, a identificação, partindo de exemplos práticos. E o terceiro pilar é o conhecimento, propriamente dito. Esse conhecimento, o objeto da aula, que ele gerou uma conectividade,
ele faz sentido para o estudante? Tem, né, gera uma justificativa do porquê aprender isto? Então, esses são os principais pilares. E a gente acredita, né, que para uma comunicação dialógica, onde o processo comunicativo acontece entre os interlocutores, ultrapassa a linearidade da transmissão de informações inerente à relação de emissor, mensagem e receptor. Desse modo, a comunicação é efetiva que promove o diálogo. E o diálogo, ele aproxima os interlocutores. Então, o professor ele se torna um mediador ali do processo, né? O que reduz a interferência de elementos indesejáveis na comunicação, como os ruídos, que são situações externas que não fazem parte do processo ensino-aprendizado, né? Esses elementos, eles podem ser provenientes do modelo comunicativo adotado ou de fatores biopsicossociais ou ambientais. Nesse sentido, é preciso também pensar nos fatores determinantes da comunicação efetiva. Dentre eles, destaca-se também a questão da saúde, pois para um diálogo sadio é preciso investir no bem-estar dos seus interlocutores. E a competência comunicativa, ela tem o potencial de ensinar e impulsionar os seus alunos, né? E é por meio da educação e é por meio da comunicação que o educador ensina, né? Por essa mesma via, o educador pode assumir uma postura hostil ou não. Sendo assim, as relações interpessoais no processo de ensino-aprendizado serão influenciados por meio do modelo comunicativo adotado. E aí, dentro dos modelos mnemônicos, né, nós temos aqui alguns métodos que eles funcionam conectando o novo, né, o conhecimento novo, que é algo, né, conhecido, fazendo associações mais fortes e memoráveis, né? Eles se baseiam com princípios de como o método da associação, conectando uma informação nova a algo com que ele já sabe, o método da visualização, criando imagens mentais vividas, muitas vezes ali que ele faz essa associação com algo, né, alguma imagem, né, para criar esse conceito, né, com essa nova informação que ele está absorvendo. O método da organização, estruturando a informação de uma maneira lógica, com determinados padrões, e o método da emoção, associando-se a sentimentos de humor. Alguns exemplos comuns dos métodos mnemônicos, nós temos aqui os acrônimos, que é formar uma palavra ou frase com as primeiras letras de uma lista de itens. Temos os acrósticos, que é criar uma frase onde cada palavra começa com a letra inicial de um item da lista. Tem os métodos das rimas e canções, que é transformar as informações em rimas ou músicas. O método do palácio das memórias, que é associar os itens a locais específicos de um ambiente familiar seu, como, por exemplo, a sua casa, percorrendo mentalmente esse local para você lembrar de itens, associando esses conhecimentos novos. E o método da história, que é criar uma pequena história em que inclua todos os itens que você precisa memorizar. E essas técnicas, elas acabam sendo úteis aos estudantes e aos profissionais também, para qualquer pessoa que precise memorizar grandes volumes de informações. E muitas vezes a gente, ou até os próprios estudantes, acabam desenvolvendo esses métodos mnemônicos sem saber, né? Sem saber desses
conceitos mais técnicos que eu acabei relatando para vocês aqui, fazendo essas associações para tentar gravar, tentar associar aquele conhecimento novo, né, com algo que lhe pertence, com relação, por exemplo, ao Palácio da Memória, fazendo o método mnemônico das rimas e canções, enfim, com relação ao método dos acrósticos, né? Muitas vezes a gente já faz, né? Ou o próprio estudante, né? Alguém, né? De repente já faz essa relação, mas muitas vezes sem saber que, opa, eu estou fazendo aqui um método mnemônico para tentar memorizar essa informação nova a algo que, de repente, é fácil de eu conseguir inserir na minha memória lá e guardar, né, fazendo uma associação aqui. Então, é algo que, de repente, já é utilizado, mas sem saber do termo técnico, e que, de repente, auxilia ali a gravar, né, a guardar melhor as informações. E a questão, né, do hábito de perguntar, né? As perguntas, elas também são naturalmente disparadores de aprendizagem, porque elas ativam e direcionam o pensamento do estudante de várias maneiras, né? Elas fazem parte da retomada e da avaliação, além de serem excelentes estratégias de checagem de informações na perspectiva da avaliação formativa, por meio de atividades como pequenos testes, elaboração de mapas conceituais, uma explicação sobre o que lembraram. Alguns estudos mostram que os professores que fazem muitas perguntas durante as aulas, em geral, conseguem fazer com que seus alunos obtenham melhores resultados de aprendizagem. No entanto, a eficácia dessa prática também depende do tipo de pergunta que vai ser utilizada. Não adianta nada fazer uma pergunta do tipo: alguém tem alguma dúvida? Não, esse tipo de pergunta não adianta, né? E prosseguir se ninguém levantar a mão. Não. A pergunta, né, que deve ser direcionada é, no caso assim, o que eles entenderam? Pedir para alguém descrever, né? Fulano, o que você entendeu sobre o assunto tal? Como você explicaria esse tema com as suas próprias palavras? Quais exemplos você daria? Então, é algo mais direcionado acerca do conhecimento que foi aplicado. E quando os alunos entendem que a sua participação ela vai ser solicitada pelo professor ao longo da aula, eles tendem também a prestar mais atenção, né? E quando as perguntas elas vêm, por exemplo, no início da aula, né? O que acontece no início da aula? Ativa os conhecimentos prévios, né? Valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes e realiza o quê? Uma organização da memória, né? Essa organização dos conhecimentos prévios relacionados ao que os alunos irão aprender, auxilia nessa organização da memória. Quando as perguntas elas ocorrem durante a aula, elas permitem que o professor avalie o grau de compreensão que os alunos estão alcançando, né? Assim, o professor pode tomar algumas medidas ali durante o encaminhamento das aulas e fazer já um feedback imediato. Puxa, acho que não está legal desse jeito, acho que eu vou já fazer o encaminhamento de uma outra forma, porque de repente estou percebendo que muitos não estão compreendendo. E nesse momento ele já percebe o grau de engajamento dos estudantes, quando essas perguntas elas são mediadas já durante a aula. E quando as perguntas elas são realizadas no final da aula, são estratégias rápidas de algumas checagens de informações, né? Se os alunos realizaram ali, aprimoraram o aprendizado, permite planejar as próximas aulas. Se os alunos tiveram ali um certo aproveitamento do que foi lançado durante aquela aula, né? Outro ponto importante é quando os estudantes perguntam, né, conectam o lobo frontal com o lobo temporal. Isso acontece, né,
que libera o quê? A dopamina no organismo, e ao compreenderem as respostas, eles se sentem bem. O cérebro conserva melhor as informações, o que provoca uma emoção, conecta as ideias, e eles acabam pesquisando, né, novas rotas, criando novas rotas neurais. Isso ajuda o cérebro a pensar em novas perguntas, isso cria um estímulo neles, né? Então, você veja que interessante, não é só a questão das formas de comunicação, mas como essas formas de comunicação durante a aula, elas são aplicadas também, para que os estudantes eles se sintam mais engajados, para que flua, para que faça fluir essas estratégias, para que ocorra realmente um engajamento, né? Para que os alunos se sintam também motivados, porque eles não conhecem o caminho. Quem conhece o caminho, né? E as estratégias e como se dar esse encaminhamento é o professor. Os alunos não conhecem, eles vão conhecer e vão ser mediados pelo professor. Então, aqui, gente, nós vamos para o nosso em ação. O nosso em ação é aquele trabalho, né, que vocês já conhecem, né? Vocês vão organizar a pauta de assessoramento da hora atividade. Eu vou fornecer para vocês o modelo, né, da pauta, para que vocês trabalhem, né, em cima do modelo. Vou dividir vocês em grupos, né? E aqui eu vou mostrar para vocês o modelo. Então, eu vou fornecer para vocês o modelo, vou fornecer para vocês o documento para vocês preencherem, vou fornecer para vocês o documento do LRCO para vocês retirarem lá a aula e o descritor, vou fornecer para vocês alguns outros documentos para vocês extraírem lá algumas técnicas, para vocês colocarem como sugestão na praxis pedagógico, tá? E vou sugerir para vocês que quando vocês estiverem em grupo, o redator que abrir o documento, compartilhe com o restante da equipe. Coloca o e-mail do pessoal da equipe bem aqui, ó. Quando vai nesse maisinho aqui, ó, faz o compartilhamento, coloca o pessoal aqui, coloca o e-mail do pessoal aqui e faz o compartilhamento, para que o restante da própria equipe tenha acesso ao documento depois ao trabalho, tá? Senão só o redator fica com acesso à atividade, tá? Então, vai precisar ter o redator e depois vai precisar ter o relator, alguém que vai apresentar e compartilhar o trabalho, tá? Qual que é a situação, problema que nós temos hoje? Então, vamos lá. Na escola Caminhos do Saber, os pedagogos e professores têm percebido um desafio comum. Apesar do planejamento cuidadoso, da escolha das metodologias inovadoras e da dedicação em criar aulas engajadoras, muitos alunos ainda demonstram dificuldades em compreender totalmente o conteúdo, seguir as instruções, ou se sentir verdadeiramente conectados com o processo de aprendizagem. Há uma sensação que, mesmo com todo o esforço, algo se perde na transmissão do conhecimento. A professora Ana, com anos de experiência, preparou uma aula excelente sobre o tema complexo. Ela utilizou recursos visuais, atividades práticas e até mesmo um jogo interativo. No entanto, ao final, percebeu que alguns alunos ainda estavam confusos sobre os objetivos da aula e como deveriam realizar a tarefa final. Ao questioná-los, Ana percebeu que, embora suas explicações fossem tecnicamente corretas e detalhadas, a forma como foram comunicadas nem sempre era clara, acessível ou assertiva para todos os perfis de alunos presentes na sala. Questão norteadora. Como podemos estruturar o acompanhamento sistemático da hora atividade dos professores que os auxilia a desenvolver formas de comunicação mais assertivas, claras e atinja o objetivo de recompor a aprendizagem dos nossos estudantes? Aqui a pauta de assessoramento, então a frente de acompanhamento é qual? Formas de comunicação, objetivos. Qual objetivo? Aqui eu coloquei um objetivo, mas vocês em grupo podem transformar esse objetivo num outro objetivo. Qual que é o objetivo que eu coloquei? Desenvolver formas de comunicação eficazes na transposição didática das aulas.
Pontos de atenção identificado. Ponto de atenção eu tirei da situação problema. Estudantes desconexos com o processo da aprendizagem e sem compreender os comandos das atividades em sala. Escuta ativa. Aqui eu coloquei 2 questionamentos propositivos para a professora. 2 exemplos de questionamentos propositivos para a professora. Vocês podem colocar somente um questionamento propositivo para a professora. Aqui, aula do LRCO+, e turma, e aqui embaixo o descritor da aula do LRCO+, que vocês vão tirar do documento que eu vou fornecer para vocês também no chat. Conteúdos estudados no GEG serão trabalhados no acompanhamento da atividade. Aqui, comandos claros e instrução direta, tá? Que nós trabalhamos, que eu passei ali para vocês. Fortalecimento da praxis pedagógica. Aqui são sugestões de encaminhamentos que vocês podem dar para a professora, que eu vou fornecer para vocês ali alguns documentos que tem algumas técnicas que vocês podem dar como sugestão e descrever aqui. E aqui embaixo os combinados para a próxima aula, tá? Então, eu vou fornecer para vocês o documento, né? Esse exemplo de pauta, vou fornecer a pauta para preencher, o documento da aula do LRCO+, e alguns documentos com algumas técnicas e sugestões quando vocês forem colocar ali no encaminhamento da praxis pedagógica, tá? Para vocês tirarem ali e colocarem. Já coloquei aqui na sala principal, no chat, tá? Para vocês já terem aqui. Vai ficar um grupo aqui na sala principal. Então, o grupo que ficar aqui na sala principal será o grupo de número 1, tá? Os outros 2 grupos vão para as salas temáticas que eu vou dividir, tá? Que vai receber na telinha grupo 2, daí aceita o convite para o grupo lá não ficar desfalcado, e vai receber na telinha grupo 3. Daí dá um aceite na telinha para o grupo lá não ficar desfalcado. Vocês vão ter 30 minutos para fazer atividade, tá? Então, 30 minutos para fazer atividade. Agora eu vou dividir vocês aqui. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui grupo 2, daí vai só precisar dar o aceite, e o grupo 3 também. Grupo 3 só precisa dar o aceite também. E o grupo 1 vai ficar aqui na sala principal, tá? Deixa eu dividir vocês aqui agora. E aí, meia horinha. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, vai ficar aí. Então, o grupo que vai ficar aqui na sala principal: Cláudia, Dinalva, Dirlene, Evelyn, Janice, que é o Simone. Grupo 2: Angélica, Eliana, Jamile, Cristiane, Maria Aparecida e Michele. Grupo 3: Célia, Kátia, Marcelo, Marlene, Muriel e Úrsula. Estou falando para não dar confusão, tá? Para depois vocês saberem quem é do grupo 1, quem é do grupo 2 e quem é do grupo 3, tá? Então, meia horinha, daqui a pouco nós retornamos. Então, não esqueçam de ter o redator e depois o relator. Meninas, olá.
Cadê o nosso grupo? Semana passada já fiquei de redatora e relatora e foi a única que falou. Hoje eu vou dar a oportunidade para vocês. Quem que quer assumir a frente? 2 semanas já que eu fiquei. Eu acho que hoje eu quero passar para outra. A Evelyn já está apresentando, né? Agora já está. A Evelyn está apresentando. Isso, já está na tela. Acho que daí dá para colocar os nomes ali. Quem que é a Evelyn? Cadê a Evelyn? Ela está projetando, está apresentando. Deixa eu diminuir aqui para aparecer a Evelyn. A Jamile, a Janice. Evelyn está apresentando. Quem que é Evelyn? Oi, Evelyn. Está com o microfone desligado ou ligado? Deixa eu ver aqui. Mas vai escrevendo então, né, Evelyn? Porque a mesma coisa das 3 últimas semanas, é só ver o exemplo lá e colocar aqui. Dá até para usar o exemplo já e ir mexendo no exemplo. Então, por enquanto, quem está aqui é a Dirlene e a Cláudia. Os demais está só o... Eu também estou, a gente de Nalva também estou. Estava aqui olhando o material para nós. De Nalva, Cláudia e Dirlene. Quem mais que está aí? Então, vamos ver ali o que nós temos que fazer. Frente, né? Nós temos que achar uma frente, formas de comunicação. Objetivo. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. O objetivo é desenvolver formas de comunicação. Então, como o tema hoje, não dá para fugir, né? Dá para colocar lá. Formas de comunicação. Desenvolver formas de comunicação eficazes, porque é o que é o tema de hoje, não tem... Ó, e o ponto de atenção dessa semana é bem curtinho. É estudantes que não compreendem o tema da atividade em sala. Estudantes desconexos com o processo de aprendizagem sem compreender o comando das atividades. Então, o ponto de atenção também não muda, porque é o que tem que escrever a mais ali, né? Ali na escutativa, nós poderíamos colocar ali uma pergunta para o professor, como que ele planeja a sua aula em relação ao vocabulário ou o nível só de aprendizagem que os alunos estão... É bem comum isso, né? O professor usar um vocabulário diferente da sala, muito rebuscado demais. Boa essa. Ou como que vai ser a aula dele vai Eu estou lendo no exemplo, não estou vendo a projeção, mas a menina está escrevendo, né? Nós vamos pegar qual nível ali para pegar uma aula do RCO? Fundamental, médio? Eu pego qualquer um, porque essa aula não mas a gente tem que definir, né? Qual que a gente vai pegar para pôr lá, para a gente escolher uma aula para pôr lá, né? A aula que está projetando é uma aula de... Deixa eu ver aqui, já te conto. A aula que está projetando é uma aula da primeira série. Ensino médio, então. É uma aula de função polinomial. Aula 41. É de
De qual componente? Deixa eu pôr o link aí na conversa, e você já pega. É matemática. Onde você está vendo isso? Porque os que eu tenho aqui tá em branco. Peguei do exemplo. Ela dá um exemplo toda semana. Nesse exemplo tem tudo. Sim, mas está onde? Eu não está aqui. Ela postou lá no... Ela postou na hora, antes de nós... Ah, não, nós estamos no grupo principal, né? Venha na conversa da prof aqui, ó. Sim, já tô, mas o meu Aula tá do SO+, exemplo é em de branco pauta. o exemplo que ela tá ali. Quando você clica no exemplo de pauta, ele tá em branco. Não tem preenchido. Às 9h49, exemplo de pauta. Eu cliquei nesse exemplo de pauta, às 9h49, aqui, ó. Que está abaixo da conversa daqui ao Simone. Vou precisar sair alguns minutos. Daí a professora, às 9h49, Ah, tá. E o segundo exemplo de pauta é o que está em branco, tá certo. Uhum. Eu estava no segundo, que é o que estava em branco, para a gente preencher, né? E eu vou colocar o link da aula ali, que da menina que está digitando já pode colocar. É esse aqui o link da aula. É uma aula de matemática do primeiro ano. Aqui na minha escola, quem tem dificuldade de comunicação é o professor de biologia. Ele usa palavras muito rebuscadas, até para conversar com a gente, daí com os alunos, então imagina. Ó, a aula, Evelyn, essa última postagem que eu fiz aqui. Sim, eu já encontrei ali. Uhum. É o primeiro, é que ela postou 2, né? Na conversa tem 2. 2 exemplos de pauta. O primeiro é o que ela projetou para a gente, que já está preenchido. Então, a escutativa vamos falar sobre isso, né? Sobre a forma de comunicação, se ele está adequando as palavras. Daí o descritor do exemplo é o D24. É bom copiar, que a gente já pega até o descritor igual. O que você quer? O que você quer? É o D24. Daí agora, vamos à próxima pergunta lá, o que é? Deixa eu puxar o exemplo de novo. Conteúdo estudado no GE que será trabalhado na hora de atividade. Comandos claros e instrução direta, que é isso, né? O assunto é só isso. Comandos claros e instrução direta. Agora, aqui no fortalecimento da praxis, que a gente tem que ler. Fortalecimento da prática, no chat para vocês. Tá bom. Ele deve estar lá no cardápio de sugestões, né? Cadê o fortalecimento de praxis. Uhum. Deixa eu achar esse cardápio agora. Layout de sala, técnica. Está dentro do. Está dentro do documento, lá em cima. Aonde? Vou colocar ali no chat. O cardápio de sugestões? Uhum. Ó. Tirar uma ideia desse cardápio. Mandei lá no chat. Mandei no chat lá o cardápio. Vamos pegar uma ideia desse cardápio, então. Pessoal, dá uma olhadinha ali que eu coloquei no chat, se pode ser algo assim também, da praxis ali, dá uma olhadinha. Isso, dá para dar uma mudadinha de repente. Acho que é uma pergunta só que ela pediu, né? Aham.
Tá, eu vou ver mais Tá bom? agora. Para utilizar perguntas com estratégia para ativar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema, é possível recorrer a imagens que estimulem a memória dos alunos, sejam elas digitais, retiradas da internet ou do livro didático. Boa, de novo, boa opção. Eu também acho, concordo. Coloca ali nas proposições, então. Cadê a Evelyn está copiando e colando, Evelyn? Legal aquele cardápio, ele tem bastante ideias de proposições fazer. Tem bastante, bem legal. A gente tem que guardar todos esses documentos, porque a gente pode usar na observação da atividade, né? Sim. O meu ponto de atenção lá do trabalho de que tem que entregar. Uma outra sugestão, se também o número 24 ali do cardápio foi pensado na organização das carteiras ou do espaço da sala de aula, né, o layout de sala de aula diferenciado, para ver se consegue chamar a atenção desses alunos, porque eles estão desmotivados mesmo, né, com a aula. É verdade. Dá para colocar, então, junto, embaixo desse original, eu coloco o 24. Quer que eu copie e colo lá? Pode ser. Vou colocar lá no chat. Pessoal, eu coloquei ali no chat os combinados ali, ó. Deem uma olhadinha. Iniciar a aula investigando por meio de perguntas? Isso, vê se dá. Dá sim. Então, será que eu mandei a mesma? Acho que eu mandei a mesma, gente. Não, espera aí. Acho que eu mandei errado. Calma aí. Qual que é a sua contribuição mais perto do Brasil? Peraí. 5.479. E até que se o professor fizer por meio de perguntas, se a turma não está entendendo nada, ele vai perceber também, né? Isso é legal. Ali tem aquele outro documento que a professora colocou, o cardápio de técnica. Material de apoio e sugestões de técnicas para contribuir com a gestão do tempo. Ali tem uma lista ali, né? Aí tem algumas técnicas também que poderia ser usado como sugestão para a próxima aula do professor, né? Deixa eu ver. Eu estou nele, inclusive, agora. Jogos nas aulas, teatro, música e dança. Técnica deixe claro. Olha essa técnica deixe claro aqui. Qual slide? Eu estou no slide número 9. Veja, se o assunto é a comunicação, a técnica do deixe claro. O que ela fala? Vamos ver o que ela fala. Deixa eu ver. Escreva em um lugar visível os seus objetivos da aula, atitudes, comportamentos, linguagem simples. Olha, gente. Eu acho que esse aqui dá para deixar como sugestão do combinado para a próxima aula do professor. O professor estuda a técnica deixe claro, que é uma técnica para quem está com problema de comunicação. Exatamente. Que legal esse. Vamos ver como é que ela é. Nossa, achei bem legal esse cardápio. Eu vou até salvar aqui nos meus documentos. Anotar em local visível, utilizar linguagem simples. Estudantes podem discutir, revisar e ler. Meninas, entre meninas. Olha que legal. Hã? Ó, pessoal, eu coloquei mais um combinado ali, ó. Veja, você também, né? Dá para usar alguma coisa. A técnica do deixe claro pode ser combinada como próxima aula. Na sugestão, lá no combinado. Deixa eu pegar o resumo dela aqui e jogar no chat para a menina poder jogar. Veja ali se dá para aproveitar. Muito legal esse aqui, eu não li todo aqui, mas só o enunciado aqui já é a técnica da página 9 do cardápio. Sim. Vou voltar aqui no chat. Onde é que tá? Você consegue copiar todo ele? Sim, vou copiar só o resuminho. Deixa eu colocar o título aqui, técnica, estou pondo no chat. Técnica deixe claro. Claro, da página 9 do cardápio.
E já vamos guardar para nós, para o nosso dia a dia, menina. Ei, será que hoje eu consigo colocar uma foto ali no chat? Ó, a Que técnica dá para deixa claro como recortar? combinado. Deixa eu ver se Foto vai. não sei. Deixa eu ver se ele cola. Não cola. Não cola. Eu acho que daí teria que usar o Padlet, né? Não, nem sei se tem mais o Padlet aqui do lado. Dá para recortar ali, né? E colar lá. Mas a técnica, ou dá para deixar também o link Muito do boa. cardápio. Vamos deixar o link do cardápio, já está ali, né? Mas comentar aqui, ó, É, toda a mas técnica aí número 9. tem É técnica do legal, né? deixe claro. Você colocou qual lá? Só o passo a passo da explicação ou Sim, qual que só você o colocou? resuminho dela que tem em cima ali, mas eu acho que a técnica Tá, que mais combina com o momento é a deixe eu claro. também acho. E esse cardápio salvar para nós, já estou guardando aqui no meu computador. Já vai acabando o repertório dos feedbacks, né? Sim, é bem isso. Também já fiz uma Baixei aqui no cópia meu aqui, deixa eu computador ver. já. A minha atividade, eu precisava para o meu trabalho a aula que vem, que é o clima escolar. Não vai dar tempo de. Vou ter que entregar antes. Olha, tem várias técnicas legais nesse cardápio da prof. Tem que guardar ele. Nossa, bem legal esse daqui. Esse Tô aqui eu não tinha precisando. ainda. Eu estou precisando de umas ideias. Estou descendo para olhar aqui, ó, técnica do arremate. Tem várias técnicas legais. Técnica faça agora. Deve ser do livro do Lemove, né? Mas é só por estar coloridinho já. Nossa, bem mais legal. Técnica do que fazer. Nós compramos o livro do Lemove aqui na escola, o último agora, 3.0. Daí fui tudo empolgada, assisti os vídeos tudo em inglês. Olha, do Pessoal, Frenê, que legal, uma fazer mais técnica do uma conta, cooperativo. não, né? Acho que não, acho que o nosso ficou legalzinho assim. Deixa eu ver. Você conseguiu colocar lá do combinado? Eu coloquei no chat para a menina copiar. Ela colocou lá? Aqui eu não consigo A ler, tá bem técnica deixa pequenininho. claro, eu não estou enxergando. Eu também não consigo ver o dela. Juliane, você pode apresentar? Mas a Evelyn, se ela quiser apresentar, pode apresentar, não tem Ela não tem problema. microfone, ela escreveu ali, ó. Estou sem Ela tá microfone. sem microfone. Oi, Evelyn, tá sem microfone, né? Não, a Evelyn tá falando. Ela falou que não. Mas ela não falou Evelyn? ali antes. Não, acho que era eu, você e aquela Adinalva que estava conversando. Ah, tá. Aham, a Evelyn tá sem. A Então, Evelyn tá vamos sem. votar em você, Juliane. Quem vota em Vamos Juliane? votar em mim, tá bom, então. Ei, mas ela vai ter que aumentar Viu? porque eu não consigo ler. Eu sou muito azarada. Semana passada eu fui a sorteada já. Então eu. Ei, é sério, eu não consigo ler. Eu não consigo ver aqui, não consigo ler. Ela vai ter que ir lá no ajuste e melhorar o ajuste, Evelyn. Deixa mais, É o Zoom, mais que aumenta. 150%. Meninas, se Aê, vocês quiserem, eu posso ler, mas eu não participei de nada, eu acabei de entrar, mas se for só ler, daí eu leio. Você pode ler e dar uma pincelada, porque, gente, sério, meu computador minha tela é pequena, eu não consigo ler direito ali. e se ela Eu posso, convertir? se for só ler, eu leio, mas por isso eu não acabei não Fernanda, você participando, vai né? sortear um grupo hoje? Você está aí, eu estou te vendo. Vou sim. Tomara Porque que não semana seja passada o eu fui o nosso, porque eu grupo 1, sempre. né? É verdade, nós estávamos no mesmo grupo semana passada, né? Sim, eu sou muito azarada. Quando eu estou no grupo, ele é sorteado. Eu também, meu Deus. Eu tive que falar. Tem a dó do grupo 1 hoje. Diga que o grupo 1 não precisa Já repetir foi 2 semana vezes. passada, agora é o grupo 2, para dar Mas oportunidade para os senão outros. a menina fala ali, ela se prontificou. Como que é o nome? Aqui é o Simone. Não, pode ser a Simone fala, então, vamos deixar ela falar, sabe por quê? Semana Você não passada, está enxergando? na outra semana eu também falei ali, compartilhei e tal, vamos deixar a oportunidade para os colegas falar também. Mas vamos torcer para a Fernanda ser Justa e considerada. colocar o grupo 2 dessa vez, Claro! né? Porque se eu tiver no grupo, ele ganha o sorteio. Para falar, né? Eu sou muito azarada.
Gente, sério mesmo, de verdade, eu não consigo ler o que está escrito ali. Vocês estão conseguindo ler o que está na tela? Mas, ó, coloque ali, Fernanda, aproveitar que você está aí, me E manda. a colega já coloca- aumentou? Não. você coloca ali uma lupinha ali e aumenta. Ah, agora dá aumentando. Mas eu não estou projetando. mesmo. Eu não consigo mexer. Mas não precisa, no meu note aqui, eu não sei, eu tenho uma lupinha aqui que eu entro coloco para ele aumentar, ele aumenta. Ô, Fernanda, tem um cardápio legal desse O meu, do clima ei, escolar? quando eu dou Ctrl+, aumenta a tela, mas aumenta a tela toda, e daí a parte que está projetando, ela fica, aumenta vocês, aqui a fotinha de quem Viu? está na tela, Tem e a uma fotinha... lupinha bem, ó, só para você saber. Bem no cantinho do documento, se você vier com o mouse, tem um zoom, você pode usar outras vezes também. Aí você vai Esse, aumentando, aham. ó, 110, 120, 125. Aí você mexe Mas com a tela, eu não tenho acesso ao documento. mas você Onde? tem a Não, mas tela. você vem no teu Encontrar para note usar para a ali, tem vida. Vem Tá, no teu mãozinha, né? mouse, bem Tá. no cantinho do documento tem uma lupinha. Aí você pode mexer no zoom e você pode mexer com a posição da tela. Eu uso sempre isso. Mas eu não estou vendo isso, minha gente. Mas pega o mouse ali teu Tô e com o tenta mouse, pegar, vai, me pôr a- Bem no cantinho do pôr a documento. mãozinha no cantinho só do documento ali. Não da Aí fotinha, não, do documento. Ah, Eu uso sempre, menina, porque às vezes eu sou meio ceguinha. Conseguiu? achei, gente. Eu uso que coisa sempre, boa. menina. Sempre que a professora está Deixa eu projetando e eu diminuir não aqui consigo ler, eu você. clico ali. Daí, se ficar fora e daí de eu consigo foco, mexer o você pode documento. clicar no documento e mexer com ele. Eu uso para a vida isso. Meu Deus, gente, ó, beijo É no vida, coração de vocês. vida, Aprendi uma aham. que eu não sabia na minha vida. É para a vida isso. Eu sempre uso, eu sou ceguinha. Daí você vai lá no documento e mexe com a mãozinha e ele trabalha de lugar. Ó. Ai, é verdade, tá aqui. Eu toda a ó. vida uso, porque eu sou ceguinha. E quando eu quero daí tirar de volta, diminuir, Aí você onde vai que de eu vou? novo ali no mesmo lugar e clica. E vai na lupinha que tem aparece do lado e clica nela. Daí volta ao normal. Ô, Fernanda, tem um cardápio legal assim, igual você postou hoje, para o clima escolar, ou ele é o único cardápio que tem para usar nas próximas aulas? É porque o meu trabalho é clima escolar e você vai dar na próxima aula só. É, clima escolar só na outra, só no retorno do recesso. Viu, eu consegui um material de clima escolar com a formadora de clima escolar que mora na minha cidade. Não faz mal eu usar, né? Não tem problema não. Achei bem legal o material dela. Ela é formadora de clima escolar há anos e ela tem um monte de material. Legal, bacana ter uma informadora de clima escolar, bacana. Ah, ela tem. Eu fiz Agora uma formação só de clima escolar até hoje. eu tenho uma colega que é formadora, mas eu nunca fiz clima escolar. Uhum. Agora, esse ano, até nem sei se ela está no clima escolar ou não, mas ela foi anos. Não sei se você até pode conhecer ela, Bernadette Zanoni. Esse sobrenome não é estranho. Ela é formadora há muito tempo. Eu já fiz clima escolar, mas faz tempo. Fui Eu já. não- Uhum, já fiz. Fazer clima escolar. Eu gosto das tecnologias ou do pedagogo, mas os de tecnologias esse ano não dá, a gente não consegue se inscrever. Ah, eu fiz a inscrição em tecnologias, Não mas toca vaga. é jogo rápido, porque acaba muito rápido as vagas. E daí eu gosto do de pedagogo para ficar antenado no que está acontecendo. Então, daí acabo voltando. Isso é verdade, essa é a parte boa, né? Esses cardápios que você posta, a gente usa um monte, porque o feedback vai perdendo a gente vai perdendo o repertório. Nossa, É. esse de sugestões de técnicas, prof, eu não tinha esse ali bem bonitinho desse jeito. Meu, que legal, adorei. Já salvei no meu computador. É bom, é documento para a gente usar aí com os professores, né? Para indicar os alunos também. E o dia que veio a tutora me observar, eu perdi o do Bloom lá, da taxonomia de Bloom. Eu tinha o material perfeito da formação. Vocês lembram aquele material maravilhoso da formação? E eu não consegui achar. Que raiva, não salvei, não guardei. Tem que fazer uma pastinha da gente e guardar todas essas coisas.
Gente, que frio, eu tô com os pés congelados. Já enrolei o lenço na cabeça, já não sei mais o que fazer. Temos 5 minutos, menina. Quiserem colocar mais alguma coisa? Eu acho que tá bom. Tem 5 minutinhos, então? Já vem aqui. Tudo bem? Eu fico mais pouquinho. E esse é policial? Prof, eu vou ver se eu consigo finalizar o trabalho AV1 ali, trabalho 1 até sexta, tá? Ah, beleza. É até a sexta, né? Uhum. Mas já gostei do posto. Vem cá. Esse distante. Olha comigo. Liga, ó. Ah, esse aqui. A troca de distância, ver que a interação muito. Já não passou lá. A fofoca escolar misturado com central de desabafo e plantão de guerra. Já tentou descansar 5 minutos na sala dos professores? Já. Quando os sinais, meu filho, me fala com você. Eu sou todo meu tempinho, assim, em 2 doses. Comprei a última perfeita. Não sei mexer direito. Fala de você um pouco. Acredito que a conversa possa evoluir. Adição remotes. Confiar, para mim é você. Bom dia, sou a Rosa de UAPT. Está continuando aqui. Vai na final fechada. Tudo isso que é UAPT livre? Eu acho que é você, né? Você me mandou no rádio, gente. Dirceu. Bom dia. Ai, mas olha, então, há uma mesa na copa. Dirceu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pessoal, então o restante da turma está voltando aqui para a sala principal, tá?
Eu vou fazer o sorteio aqui de quem vai fazer a apresentação, até porque está previsto aqui no cronograma, né, que de repente, né, devido à gestão do tempo, se não der para todos apresentar, que um dos grupos apresente, né? Então, né, até para não ter alguns recados ali para passar para vocês. Então, para não fazer tudo correndo, né, para que o grupo consiga apresentar de forma tranquila, eu vou fazer o sorteio, então, de qual grupo vai fazer a apresentação. Vamos ver qual grupo que vai apresentar. O 0 é só para ficar na expectativa, tá? Vou girar de novo a roleta. Nunca caiu no 0. Esse cara aqui, qualquer coisa casual. Ó, caiu no 0 de novo. O 0 já está na expectativa, para vocês ficarem pensando aí, será que vai ser a minha vez? Olha só. Acho que hoje não é para ninguém apresentar, pelo jeito. A roleta está encantada hoje. Grupo 2. Depois de várias tentativas, o grupo 2 vai fazer o compartilhamento conosco do que conseguiu produzir. Então, o grupo 2 pode fazer o compartilhamento da atividade. Prof, é esse daqui, então. Acho que nós somos o grupo 2, né? Estou na dúvida aqui, mas eu acredito que sim. Eu falei lá no começo. Então, na verdade, a gente definiu ali que o objetivo é proporcionar uma comunicação assertiva no sentido de um aprendizado significativo em todas as áreas do conhecimento, bem como no clima escolar. A questão do ponto de atenção, a gente entendeu que a maleabilidade entre o comunicador e o comunicado é o ponto focal. Porque se as duas partes estão já extremistas ou com os ânimos abalados, a comunicação assertiva pode ser a melhor possível, mas ela não vai ser ter uma interação. Ela não vai ter um objetivo e a intencionalidade da ação não vai ser concretizada. Então, a maleabilidade entre uma parte e outra é extremamente importante. A metodologia, o vocabulário e a empatia também, né? Sempre se colocar no lugar do outro, assim como o aluno do professor e o professor do aluno. Então, a gente acha que o maior ponto de atenção na comunicação assertiva seriam esses. Em relação à escuta ativa, a análise do contexto, a qual vai ser aplicada a aula ou a fala. Então, assim, se eu vou aplicar com uma turma de 6º ano, a minha metodologia, o meu trabalho, o meu vocabulário é um. Se eu vou aplicar com uma turma de ensino médio, vamos colocar 3º ano, a minha comunicação já é outra, eu já posso ter um vocabulário mais aprimorado, uma técnica bem mais consistente. Então, isso vai variar de acordo com o contexto aonde vai ser aplicada essa aula, né? O questionamento ao docente, fazendo refletir sobre o seu trabalho e sobre se a sua comunicação está sendo assertiva, é sempre muito válido, né? Muitas vezes a teoria é bonita, tudo, mas a prática não condiz. Então, sempre, professor, o que você está fazendo, o seu trabalho, está tendo resultados? Como é que está? Os alunos estão compreendendo, né? As suas aulas estão sendo da forma como você queria? O resultado está sendo positivo? Isso é sempre muito importante, né? A aula do RSO escolhida foi essa aí que está abaixo, que, na verdade, ela é do 3º ano, artigo de divulgação científica. O descritor abordado é o D7, que é identificar a tese de um texto, né, que foi colocado ali como uma proposição neste momento de aula. Porém, ali a pauta de assessoramento da atividade, que é o conteúdo dos formadores,
que a gente achou que os comandos claros e as instruções diretas são sempre as mais plausíveis nesse trabalho. E o fortalecimento da praxis leva a conhecimentos prévios dos educandos e a demonstração de imagens e recortes de vídeo. Por que isso? Porque é sempre interessante, quando a gente for trabalhar em qualquer sala, ouvir o aluno, né? Então, assim, a partir do conteúdo que eu vou trabalhar, no Formadores da semana passada, uma colega colocou que participou de uma aula e o professor fazia simples colocações no quadro, partindo daquelas colocações que ele levantava, que eram pontos de atenção, os alunos interagiam e ele ia aprimorando aquele relato. Achei interessantíssimo, algo muito simples. Então, é o conhecimento prévio desse educando. A demonstração de imagens e recortes de vídeo sempre é muito interessante, porque nós temos muitos alunos visuais, né? E isso traz e remete a memórias, e as memórias remetem a conhecimentos, né? Então, os combinados, a gente manteve ali do exemplo da prof, que a aula sempre será organizada numa sequência progressiva. Isso é interessantíssimo, eu acho que é primórdio. Do conceito mais simples, que é o conhecimento prévio do aluno, aquilo que ele já, sempre se puder ser concreto, algo que ele já vivenciou, ou que ele tem como base, para o abstrato, para o conhecimento sistematizado. Então, a gente manteve essa proposta, porque acredita que é o que surte maior resultado, né? Sempre levar em consideração aquilo que o aluno tem, aquilo que ele já conhece, para daí partir para aquele conhecimento que é elaborado, que é mais complexo, que traz um vocabulário mais aprimorado, mais aprofundado. Muitas vezes a gente encontra qual a dificuldade? O aluno não conhece a palavra trabalhada dentro, às vezes, da frase, do contexto textual. Por quê? Falta o conhecimento, né? Então, a questão de você trabalhar conceitos prévios e vocabulário também se torna importante, mesmo sendo uma aula de matemática. Muitas questões nós vimos aqui no simulado SAEB, Prova Paraná, que os alunos erraram por não ter entendido a colocação da questão. E isso se dava à falta do vocabulário, à falta do conhecimento da palavra constante naquele enunciado. Então, acredito que esses conhecimentos sempre são muito válidos. Trabalhar as definições, trabalhar o contexto, trabalhar a organização textual é válido em qualquer área do conhecimento, em qualquer disciplina. Acho que seria isso. Se o meu grupo quiser complementar, fiquem à vontade. Legal, parabéns ao grupo, né, pela organização, sistematização aqui das ideias, né, pela organização do assessoramento, né, pelo compartilhamento das ideias. Não dá, né, tempo de todos os grupos apresentarem, mas eu dei uma passada, né, nos demais grupos também. Quero parabenizar todos os grupos, né, pela organização das atividades, pelo que vocês estavam construindo, né, que é o debate, né, o que vocês planejam em conjunto, em grupo, é sempre muito importante. Lembrando vocês, gente, que essa pauta de assessoramento da hora atividade, ela é igualzinha ao que vocês têm que fazer no relato de implementação de vocês, tá? É igualzinha. O que vai acrescentar lá no relato de implementação é que vocês têm que colocar as evidências, vocês têm que colocar uma fundamentação teórica de algum conteúdo trabalhado aqui no GE, vocês têm que colocar aquele documento da observação, né, de alguém que observou vocês fazendo o assessoramento, né, como uma rúbrica avaliativa. É a única coisa de diferente. As considerações finais, né, que vocês vão colocar, né, que foi produtivo, que vocês puderam fazer a troca, que é esses momentos aqui que são oferecidos no GE. Então, é a única coisa que vai ser de diferente, que é o que vocês vão conseguir construir tranquilamente. Agora, a pauta de assessoramento de hora atividade em si é exatamente a mesma.
Só que lá no relato de implementação, vocês vão poder escolher qual frente. E como a cada encontro nós estamos fazendo o exercício aqui com uma frente, vocês vão conseguir ter uma noção de qual frente vai ser melhor de vocês escolherem, né, para fazer o relato de vocês. Então, tá bem tranquilo o relato de implementação, já estamos exercitando ele aqui a cada encontro, tá? Tá bem tranquilo. Vou postar para vocês, gente, o formulário para vocês preencherem, tá? Com relação às impressões do encontro de hoje, já está no chat, tá? A turma nossa é a turma K, então é importante, né, que vocês registrem as impressões de vocês. A cada encontro é uma impressão que vocês têm, porque é sempre, né, um tema que é trabalhado, é uma abordagem diferente, é uma fundamentação teórica que é passado de uma forma diferente. A pauta de assessoramento, ela é a mesma, o trabalho que nós estamos desenvolvendo é o mesmo, com uma frente diferenciada. E tem um momento, né, tem um campo no formulário que é aberto a sugestões, que vocês podem colocar lá as sugestões de vocês com relação ao encontro, né, que ele é por encontro. Então, vocês podem colocar as sugestões de vocês no formulário também, com relação a cada encontro, tá? Mas é importante, né, falo para vocês que cada encontro é uma impressão que vocês têm, então podem registrar lá, que é importante essa contribuição de vocês. Quem está fazendo reposição ou anteposição, a orientação que nós temos é que pode registrar a turma que está fazendo a reposição mesmo, a turma K, tá? Então, turma K, que é a turma que você está participando neste momento. Enquanto vocês vão fazendo aqui os registros, né, só vou fazendo aqui as considerações finais. Então, o plano de ação, gente, não esqueçam que a entrega é até sexta-feira, né, mandei e-mail, postei recadinho no mural do Classroom, coloquei mensagem no WhatsApp, né, então não esqueçam que até dia 4, sexta-feira, observem as rubricas, tá, para não perder pontuação, ele vale 4 pontos. O relato de implementação, a entrega é após o recesso, né, dia 8/8, mas o plano de ação é agora, dia 4/7. E não esqueçam desse detalhe aqui, eu vou compartilhar uma guia da turma que eu sou cursista no período da noite, porque as turmas que eu sou professora não aparecem. Então, vocês têm que vir aqui, gente, na atividade, por exemplo, né, vocês clicam na atividade, vocês fazem a atividade lá bonitinho, né, fez a atividade, beleza. Daí vocês têm que vir aqui, ver instruções e clicar aqui e entregar. Porque se vocês só fizerem atividade e não fizer esse procedimento de clicar em instruções e vir aqui clicar em entregar, ela só vai ficar salva no Drive para vocês e ela não vai aparecer para mim como entregue. Ela não aparece para mim como entregue e eu não tenho como corrigir. Ela não aparece para mim para correção. Então, é importante que vocês façam esse procedimento, cliquem ali, né? Porque senão ela não aparece. Então, por exemplo, aqui, ó, das pessoas, das atividades, né? Que elas vão aparecendo como entregues. Se vocês não fizerem isso, não vai aparecer como entregue. Então, por exemplo, aqui, ó, aparece só aqui, ó, 2 entregue e 16 não entregues. Então, eu não tenho como corrigir esses 16 que não estão entregues. Então, por exemplo, aqui, ó, só 2 entregaram por enquanto. Então, desses 2 que me entregaram, eu consigo corrigir, porque a atividade está aqui, ó, para eu corrigir. E dos demais que não entregaram, digamos que a pessoa fez e não clicou em entregar, não está aqui para eu corrigir. Então, eu não consigo corrigir a atividade, porque ela não está aqui para eu corrigir. Então, não esqueçam de fazer aquele procedimento de clicar em entregar a atividade,
tá? Senão ela não aparece para mim para corrigir, porque aconteceu na jornada passada da pessoa fazer e não clicar em entregar, e a pessoa fez e eu dei 0, porque não apareceu para mim, e a pessoa fala, não, mas eu fiz. Eu falei, tá, mas cadê a atividade, né? Então, cuidem com isso para não cliquem em entregar, gente. E assim, entreguem, porque tem muita gente falando, ai, dá uma olhadinha na atividade. Gente, eu não estou tendo tempo, eu vou começar a fazer a correção, aí dou as devolutivas, assim, priorizem a data de entrega, tá? Porque às vezes a gente quer dar uma olhadinha antes de vocês entregarem, mas acaba não dando tempo. Então, assim, priorizem a data de entrega para que vocês não se prejudiquem com relação e perder as datas, tá? Aqui no final dos slides, ó, nós temos aqui só um minutinho. Eu levantei a mão, mas acho que você não viu. Só um minutinho. Não, eu vi, é que eu estou correndo quanto tempo, só para dispensar quem... Tá bom. Eu já falo com você, só um minutinho. Só um minutinho. Aqui, gente, aqui é a parte da fundamentação teórica, quando vocês precisarem, tanto no relato de implementação, quanto na atividade número 1 do plano de ação, que vocês têm uma parte lá que tem que ter a fundamentação teórica. Tem gente que não está fazendo fundamentação teórica, está perdendo ponto por causa disso. Tem que indicar o conteúdo do GE, tem gente que só está colocando lá avaliação para aprendizagem na fundamentação teórica, e não está escrevendo, não está nem indicando em qual slide, qual aula que está sendo trabalhado, que foi trabalhado, não está contextualizando nada, só está colocando o título lá da aula. Não, tem que dar uma fundamentada ali, gente, tem que, senão isso está dentro da rubrica. Por isso que eu falo, olhem as rubricas, né? Então, cuidem, vocês têm toda a fundamentação teórica que eu passo para vocês a cada reunião, explico aonde estou, aonde está, dentro do material, vocês têm acesso a esses materiais extra, e não é à toa, é coisa que vocês vão usar para colocar dentro do relato de implementação, para fundamentar teoricamente, que vocês vão colocar dentro do plano de ação, para fundamentar teoricamente, porque ele vai pedir para vocês contextualizarem o conteúdo, para fundamentar teoricamente um conteúdo trabalhado no GE, ou um conteúdo trabalhado na formação, né, nos dias de estudo e planejamento, como está lá no plano de ação. Vocês têm que contextualizar, não é só colocar uma palavrinha lá, engajamento para aprendizagem, e está fundamentado, tá? Vai perder ponto, tá? Pode até colocar, mas daí não está atendendo a rubrica. Então, cuidem com isso, porque vai, né? Eu estou explicando, estou falando, tem lá os detalhes, tem as instruções, tem as rubricas, eu mostro o material aqui para vocês, e tem gente que não está contemplando as rubricas, tá? Oi, Cris, pode falar. Eu entreguei o meu trabalho, e daí eu vi ali para você que não apareceu. Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu acho que você não clicou em... Ah, não, ali eu abri outra turma. Ali não é a turma de vocês. E aí agora, ouvindo a tua fala, eu fui olhar o meu e tem algumas coisas que eu não contemplei mesmo. Eu consigo organizar ele ou não? Eu não posso mais mexer nele? Você consegue cancelar o envio, você tem a opção de ir lá, cancelar o envio, daí você resgata o trabalho, você completa e depois você reenvia novamente. Tá? Entendi. Obrigada. Tranquilo. De nada. Aqui, gente, uma reflexão da nossa reunião de hoje, tá? Vou passar rapidinho, porque aqui eu quero falar uma coisa para vocês, ó. Então, nós não teremos reunião semana que vem, tá? Nós vamos retornar com o tema recomposição e clima de sala de aula só no dia 28 de julho, tá? Então, quando nós retornarmos do recesso, não na semana que a gente retorna dos dias de estudo e planejamento, na outra semana, no final de julho, início de agosto,
tá? Então, semana que vem nós não temos reunião, tá? Essa semana nós fechamos, daí nós no GE já entramos em recesso, e aí retornamos somente após o recesso, tá, gente? Então, aqui, ó, de acordo com o cronograma, nós só retornamos lá na semana do dia 28 de julho a 1º de agosto, tá? Então, semana que vem não tem reunião e retornamos somente lá na semana do dia 28 de julho a 1º de agosto, com o tema recomposição e clima de sala de aula, tá? Ô, professora, Oi. mas pelo menos os slides, a senhora pode enviar para a gente? Tá tudo Porque no nós... Classroom, tá tudo lá no mural, gente. Ah, já Toda tá no mural? reunião. Não, fala assim dessa última aula. Tá tudo no mural, gente. Quando vocês entram no Classroom, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando vocês entram no Classroom, ó, turma K, eu organizo, gente, todas as aulas de vocês, tudo. Tá tudo aqui no mural, ó. Reunião 6, link da reunião aqui, ó. Link da aula de hoje, ó. Opa, peraí, ó. Link da aula, aqui, ó. Link da aula de hoje, reunião 7, ó. Tá aqui, ó, os slides de hoje. Tá mas eu digo tudo aqui. A reunião gravada. Reunião 8. Oi? Eu digo a reunião 8, porque nós vamos trabalhar no estudo de planejamento, o clima, né, escolar. A reunião 8, eu vou ver se consigo postar, mas daí para semana que vem, com aviso que é só para semana do dia 28 a 1º de agosto. Porque senão vai ter gente que vai estar tentando entrar semana que vem. Pode ter certeza disso. E vai estar me mandando mensagem. Eu estou tentando entrar na reunião e não estou conseguindo. Pior que vai. Digo por experiência própria. Prof, o meu núcleo, a gente vai estar de recesso. Nosso recesso vai iniciar dia 25 e a gente volta dia 11 de agosto. Uhum. Vai ser diferente esse... Ah, tá. A gente tem o calendário geral da CED. Então, a gente segue o calendário da CED. Daí, caso você não entre, aí é falta. É falta, né? Porque o nosso é o calendário geral da CED. Tá? Certo. Aqui, gente, nós temos, né, o recesso, então, mas eu já passei para vocês o nosso, e do dia 28/7 a 1º de agosto, a ação Fala Estudante, tá? Então, é isso, gente. Então, retornamos só na semana do dia 28 de julho a 1º de agosto. Semana que vem não tem, tá? Retornamos só lá dia 28 de julho a 1º de agosto. Quero desejar a vocês um bom recesso, um bom descanso, né? E aproveitem, né, para revigorar as energias. E eu mando o aviso para vocês no WhatsApp, lembrando o dia que nós vamos retornar. Fiquem bem, bom descanso a todos e até o retorno. Tchau, pessoal, até o retorno.